No ar, mais um diálogo espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. No programa de hoje nós vamos tratar, no tema livre, da reforma íntima. O que e como fazer para nos tornar pessoas melhores, moralmente falando. Você já ouviu falar em déjà vu? Ou déjà vu, se preferir? Talvez até tenha tido uma experiência dessas. Qual a situação de alguém que desencarna deixando para trás pendências legais como documentos, problemas financeiros, etc. É o que vamos responder em O Espiritismo Responde. E no final do nosso programa, no quadro Nosso Lar, nós vamos falar sobre as desigualdades de aptidões, desigualdades sociais e desigualdades econômicas. Começa aqui mais um Diálogo Espírita. Olá amigos, o tema livre de hoje, Reforma Íntima, juntamente com os nossos amigos Jaime Nunes e Wilson Chersky, nós vamos discorrer então sobre a tão falada reforma íntima. Palavra essa, termo esse que às vezes espanta alguns frequentadores da casa espírita. O que é a reforma íntima? Reforma íntima é a nossa melhora interior. É a nossa luta constante em mudar os nossos hábitos, mudar a nossa conduta, para que nós possamos ter um crescimento espiritual, para que nós possamos agir de acordo com aquilo que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus e também a doutrina espírita nos coloca. Fundamentalmente, resumidamente, a reforma íntima seria isso, e a gente vai discorrer mais a fundo com o programa então. Muito bem, amigos, Jaime, Wilson, é normal todo final de ano e início de ano, fazermos um planejamento sobre as nossas ações, sobre a nossa conduta durante o ano. Logicamente que para o espírito isso é indiferente. Para o espírito não existe tempo para fazer planejamento. Mas como espíritos encarnados, nós precisamos sim ter um parâmetro de comportamento e uma conduta que nos leve a esse tempo. Nós temos que ter um parâmetro de tempo. Então, início de ano, vamos lá fazer o nosso planejamento ou o nosso replanejamento sobre aquilo que nós esperamos para o novo ano. E geralmente, amigos, Wilson, Jaime, 90% desse planejamento ele está centrado, focado em coisas materiais. Não está errado. Então, queremos lá planejar ter um carro novo, uma casa nova, na praia, no campo, uma viagem nova, ganhos melhores, o nosso emprego, enfim, coisas nesse sentido. E eu pergunto então, será que não seria a hora de nós colocarmos nesse planejamento alguma mudança, algum ganho em termos de reforma íntima? Alguma coisa em termos de ganhos pessoais que nos levem a ter então um crescimento moral, um crescimento espiritual que faça frente também a essas dificuldades que nós vamos encontrar durante o ano todo? Então, reforma íntima, Wilson, Jaime, é a prática relativa à autocrítica, né? Vi exatamente fazer uma reflexão do que nós fizemos ou deixamos de fazer no ano que passou e o que faremos nesse ano que vai iniciar. E a motivação é a palavra-chave nesse sentido, motivação. E eu pergunto então, Jaime, existe alguma diferença entre a teoria e a prática efetivamente nesse processo da reforma íntima? A prática é mais difícil, o planejamento até é fácil de fazê-lo. Nós temos que comparar a reforma íntima com uma reforma de uma casa, né? Nós temos uma casa, observamos o que ela está precisando e essa reforma de uma casa pode ser total, parcial ou até ser transformada numa nova casa. Então aí nós vamos ver o que é prioritário, se é banheiro, é porta, é janela ou alguma de suas estruturas e buscar substituir as peças ou modificar a pintura para dar um novo visual. Já a nossa reforma interior seria mais ou menos
a autocrítica, vendo as nossas deficiências, aquelas partes ainda que nós temos dificuldades, e buscar, através da mudança de nossos pensamentos, um novo comportamento, novas atitudes e nova forma de viver, né? Agora, Wilson, fala um pouco para nós o porquê dessa dificuldade em realizar primeiro esse planejamento e depois colocar isso em prática efetivamente. Pois é, eu acho que a gente tem uma acomodação muito grande, né? Como você colocou ali, a nossa preocupação central de seres encarnados é com a vida material. Então nós relegamos a segundo plano os valores espirituais. Mas isso aqui, a vida da alma, é para ir uma vez por semana na igreja, fazer uma prece e cumprir alguns rituais em algumas datas especiais, e só. Para nós religião é isso, quando na verdade a religião, a religiosidade, a preocupação com o espírito deveria ser uma coisa de todas as horas, de todos os minutos. Então essa inércia, a gente fica assim, de certa forma, impassível diante das nossas imperfeições de caráter, os nossos vícios, erros, desvios de conduta. O que fazer? Como mudar isso aí? Bom, a resposta para a primeira pergunta é a acomodação, né? Ela decorre dessa indiferença que nós temos em relação às coisas espirituais. Nós não estamos ainda devidamente conscientizados, né, da importância das coisas espirituais, e cedo ou tarde a gente vai ter que se enquadrar. Agora, isso já responde em parte a segunda questão, né? Nós temos que desejar mudar, nós temos que ter a disposição e lembrar que querer é poder. Por mais difícil que seja lutar contra os nossos monstros interiores, eu gosto desses termos, né? Nós temos verdadeiros monstros interiores do nosso primitivismo espiritual, nossos instintos fortes, e é isso aí que a gente tem que combater. A gente tem que optar pela porta estreita, segundo Jesus. É difícil, mas é o único caminho. Então, e uma vez que a gente descobre essa necessidade dessa autocrítica, a necessidade dessa reforma, encontrada essa verdade, e nós encontramos também uma outra verdade, como o Wilson falou, que nós estamos inertes ainda, nós estamos adormecidos nesse sentido, e temos que acordar. E a colocação que eu faço então, Jaime, de que forma a doutrina espírita contribui, porque nós temos conhecimento da doutrina, de que forma ela dá essa contribuição para que nós possamos acordar nesse sentido, dessa necessidade, dessa reforma? Gilberto, nós temos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então aqui é que está a grande chave. Nós temos que nos conhecer e, através de uma avaliação, buscar ver de que forma nós podemos encontrar essa transformação. Através do bom senso, da lógica, da razão, de sentimentos nobres, não é, Wilson? Para que nós possamos combater outros tantos sentimentos menos evoluídos, né? Gilberto, nós temos que entender o seguinte: os sofrimentos, as vicissitudes da vida, elas são inerentes às nossas imperfeições. Enquanto nós não procurarmos nos melhorar, nós estaremos sujeitos, passíveis a certos determinismos. Nem que seja o determinismo construído por nós mesmos, através do nosso livre-arbítrio, né? Então, enquanto a gente estiver estacionado, os nossos pensamentos numa faixa vibratória baixa, a frequência, nós vibramos a maior parte do dia pensando coisas negativas, coisas terra a terra, é evidente que a gente não vai conseguir se elevar, né? Se nós com pensamentos negativos e principalmente uma conduta inadequada, nós continuaremos sendo imperfeitos, e em sendo imperfeitos nós continuaremos infelizes, ou pouco felizes, ou menos felizes, né? Então, acima de um princípio religioso, se falar em reforma íntima, dizer, esse é um princípio da doutrina espírita, um dogma, não é. Acima de tudo eu vejo como uma questão de sabedoria. A pessoa mostra que é inteligente quando ela vê que para ser feliz ela precisa mudar. Sem isso ela não vai conseguir. E interessante, nesse sentido da reforma e das mudanças, como você bem colocou, eu tenho que mudar porque vai fazer bem a mim, independentemente da religião. E também, a partir do momento que você tiver consciência disso, Wilson, Jaime, pesados amigos, que você mudar, pode ter certeza que as situações e as pessoas ao seu lado vão mudar também.
que vão ver que você está tendo um outro comportamento diante da situação que você está É o exemplo, né? É o exemplo, exatamente. Não só a teoria, não, mas o exemplo. O exemplo, que nós possamos agir, então, movidos pela razão. Lógico, se encontrar esse ponto de equilíbrio entre razão e sentimento, ótimo, mas não deixar simplesmente que os sentimentos falem mais altos, né, Jaime? E como lapidar isso, então, Jaime? De que forma a gente pode achar o nosso norte, tentando, então, exatamente vivenciar isso, razão e sentimento? Vocês falaram uma coisa certa. Quando você melhora, tudo ao seu redor também melhora. Nós temos que saber dar a nossa cota de contribuição. Não vamos fazer isso permanentemente, mas dentro das relações onde participarmos, criar sempre um ambiente favorável que permita que todos se sintam bem, sintam alegria na atividade que participe, seja no trabalho, na sociedade, no grupo religioso, até na rua, porque nós temos também que ser esses colaboradores do Pai Criador, de Jesus, nos fazendo melhor e, por consequência, tornando também um mundo melhor. Wilson, estamos falando aqui em reforma íntima, no sentido de mudanças, né? Mas tem uma coisa que eu penso, não sei o que vocês pensam a respeito, é que às vezes essa reforma íntima também vai de encontro com a aceitação. Porque tem coisas que nós não podemos mudar. Então, a partir do momento que você também tem essa aceitação daquilo que é necessário, que você tenha que vivenciar, que presenciar, resignado, também é um processo de reforma íntima, ou não? Mas aí eu entendo que falta justamente aquilo que eu frisei antes, falta um pouco mais de determinação, de força de vontade. Sim, deixando claro que... Existe dificuldades e imperfeições, né? A gente coloca assim, como Kardec coloca que o caráter, a construção do caráter do ser humano é uma questão de educação, mas é uma arte, né? Nós devemos pensar assim, nós somos uma escultura espiritual que nós devemos burilar no dia a dia, ir tirando, não adianta, né? A gente fala um pouquinho, é um pouco repetitivo nesse aspecto, mas não adianta só cuidar do exterior, da casca, não adianta só cuidar do corpo, quando a alma, Jesus falava dos sepulcros caiados com os vermes internos. Nós somos assim, não adianta beleza exterior, bonitinha, para agradar, né, o cônjuge, seja lá quem for, ou para a sociedade, quando interiormente nós estamos com problemas gravíssimos, ocultando aquelas grandes mazelas morais. Mas isso vem de encontro com a colocação que eu fiz, então. Vem ao encontro, perdoe. Vem ao encontro da colocação que eu fiz. Porque às vezes há necessidade dessa aceitação, você não pode mudar essas coisas interiores, não querendo transformar o teu corpo, então... Não, eu entendo, não, só um pouquinho. Aí eu entendo da seguinte maneira, não é que você não pode mudar, tudo você pode mudar, porque querer é poder, o que nos falta às vezes é força de vontade, é determinação. Tem coisa que vai levar mais tempo, que são grandes problemas milenários que nosso espírito traz, né? Então isso vai demorar mais, vai exigir muito mais sacrifício, muita mais persistência, força de vontade, mas a gente vai conseguir. O que a gente não pode, né, Jaime, é se acomodar, não, bom, esse aqui, essa pedra é muito grande, essa eu vou deixar para depois, ela vai ficar ali para sempre. Não confundir a resignação com essa aceitação pura e simples, essa inércia, né? Exatamente, nós estamos aqui para alguma coisa realizar, isso exige esforço, dedicação, coragem, mas nós temos lá na pergunta 919A do Livro dos Espíritos também, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Santo Agostinho. Então é importante essa avaliação quase que diária para ver de que maneira nós podemos modificar ou corrigir deficiências. O Wilson tocou num assunto, enfocou, que é interessante, é a força de vontade, é a motivação, e essa motivação nasce dessa necessidade que nós temos, né, de crescer, mas essa motivação às vezes ela não existe, a motivação às vezes ela não é que não existe, ela existe sim, mas nós não vamos de encontro a ela. E aí nós costumamos, o Wilson, Jaime, vir com aquela máxima da doutrina espírita,
olha, eu ainda estou no mundo de prova e expiação, terei outras oportunidades e a coisa vai sendo programada para outro ano daí, né? É por isso que eu disse, eu acho que a gente não pode se acomodar, criando desculpismos para as nossas próprias falhas. É muito fácil a gente cobrar dos outros, como Jesus dizia, né? Você enxerga a trave, o cisco no olho do semelhante, mas não enxerga uma coisa muito maior no seu. Então é fácil ver e criticar os outros, quando nós nos demoramos em tentar promover essa reforma interior de uma maneira firme e determinada. Não precisamos querer ser santo de um dia para o outro. Ninguém está pedindo aqui, numa reforma íntima, que a gente se torne tão especial e perfeito numa única encarnação. Senão é trabalho para muitas encarnações, né, gente? Mas ela tem que começar. Então comecemos sim pelas pequenas coisas, mas não vamos também relegar as coisas grandes, as grandes dificuldades, indefinidamente. Exatamente, essa batalha tem que ser permanente, e não contra os outros, contra nós mesmos. O mais difícil é combater a você mesmo. E nós o inimigo da nossa felicidade não são os outros, somos nós mesmos. Muito bem, amigos, esperamos que nesse processo então de promessas, de planejamento, nós coloquemos nesse início de ano a nossa reforma interior, então, a nossa mudança de hábito, das nossas atitudes, para que possamos ter um ano de 2014, então, igual ou melhor do que o de 2013. Muito obrigado à presença de todos. Até uma próxima. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Em nosso quadro, o Espiritismo Responde, a primeira pergunta. Ocorreu-me várias vezes de passar por determinado local e ter a certeza de conhecê-lo com detalhes. É possível? Este, para nós espíritas, é um fenômeno chamado déjà vu, ou seja, já visto, também designado para amnésia. Isso é, na verdade, um reencontro com o passado, onde lembranças de nós nos vêm à mente. É um fenômeno que, observado não apenas pelos espíritas, mas com qualquer pessoa e sem vínculo religioso, e mesmo até aqueles que não acreditam em reencarnação. E ele vem de forma inesperada, nos trazendo ao presente. Isso é no caso, por exemplo, de uma casa onde, mesmo sem conhecê-la, você sabe dos seus detalhes, né? Tudo que existe próximo a ela, os caminhos que conduzem até ela, detalha cômodos, móveis, objetos, como se você já tivesse vivido nesse local. E você pensa, mas nesse lugar eu já estive, já visitei. Pode ocorrer até com livros. Eu já li este livro, ou às vezes com filme.
eu já assisti esse filme. Ou com pessoas, eu conheço esta pessoa, que pode ser um encontro agradável ou desagradável. Com o Divaldo em Paris aconteceu um fato desse, que ele, hospedando-se na casa de uns amigos, resolveu sair pela cidade mesmo sem conhecer, e ele acaba chegando a um mosteiro e tem lembranças de sua vivência lá nesse mosteiro em certo período. A história é longa, mas isso ocorreu com ele também. E através de Divaldo nós temos também um livro chamado Quedas e Ascensão, onde ele recebe, através do espírito Victor Hugo, informações de alguém que foi um toureiro colombiano que tinha grande sucesso na sua carreira, e lhe ocorre um acidente de maneira surpreendente. Só que, indo à Espanha torear, antes de iniciar essas touradas, ele lembrou-se com detalhes de tudo que havia ali naquele local mesmo, sem conhecê-lo. E também teve um pressentimento de algo ruim ia acontecer, e de fato ocorreu esse acidente. A nossa segunda pergunta: como fica o espírito quando deixa pendente o acerto de suas documentações que envolvem herança, aposentadoria, depósitos bancários ou outros? Há um alerta da espiritualidade para nós sermos zelosos com relação a isso. Tudo que nós tivermos e que vão ficar para aqueles que nos são caros, devem ser bem guardados, devem ser informados àqueles que são os interessados maiores, para que com a nossa partida depois não venham a acontecer situações desagradáveis que envolvam famílias, brigas ou discussões. E nós temos no Livro do Espírito, na pergunta 328, o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Então vamos imaginar a situação de alguém que não deixou devidamente acertada essa documentação, né? Às vezes bens, depósitos bancários e outros documentos que lhe são necessários, e ele não tem mais o que fazer. Então nós temos que pensar que um dia partiremos e que tudo isso que nos envolveu vai envolver a nossa família, e que fique acertado da melhor forma para que não haja dores de cabeça, desentendimentos pelo nosso descuido, pela nossa desatenção também. Então, nós temos que nos preparar para a morte e estarmos atentos a tudo aquilo que vai referir-se à nossa documentação, para que a nossa partida seja a melhor possível. E os espíritos também nos alertam das dificuldades dos espíritos que não deixaram bem divididos seus bens, principalmente em cartórios, que eles andam lá perdidos, ouvindo os comentários tristes sobre a sua conduta, o seu procedimento, e principalmente com os bens que não foram bem direcionados, que não foram bem dirigidos e principalmente bem repartidos. Então, era isso que tínhamos para a nossa parte, e um grande abraço a todos. Meus amigos, nós temos tratado aqui, ocasionalmente, no quadro Nosso Lar, sobre alguns aspectos, e demos essa denominação ao quadro porque nós entendemos que Nosso Lar não são apenas as colônias espirituais, mas principalmente até a nossa terra. Esse é o nosso habitat, esse é o nosso lar atual. Então, em função disso, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as desigualdades de aptidões, físicas e mentais, as desigualdades sociais e as desigualdades econômicas entre as pessoas. Por que existem essas diferenças? Muito bem, na questão 804 do Livro dos Espíritos, fala sobre a desigualdade das aptidões. Por que Deus não outorgou a todos, não criou todos iguais? E a resposta diz: Deus criou todos iguais. Mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença está entre eles na diversidade dos graus das experiências alcançadas e da vontade com que trabalham. Vontade que é do livre-arbítrio.
Daí a se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, faz outro, assim que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Então Deus não é injusto, né, Gilberto? Não, de forma alguma, Wilson. A diferença está em cada um querer aprender, né? Em cada um querer usar o seu livre-arbítrio para crescer. É porque Deus criou todos iguais. Então, porque um cresce, o outro não cresce, porque um tem mais, outro tem menos, depende unicamente de nós. O tempo que vai ser necessário para que nós consigamos atingir um patamar ideal depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio, né? Perfeito. Aí tem mais duas questões aqui que eu passo já para o Gilberto comentar, que é 806, quando diz que os Espíritos dizem que essas diferenças sociais, agora já, né, as diferenças sociais, não é lei de Deus, não é uma lei natural, é criação dos homens. E a 807 diz que os espíritos, as pessoas que abusam, né, da sua superioridade social para oprimir, também pela lei de causa e efeito, eles serão oprimidos em outra reencarnação. Inclusive essas leis, como você falou, né, Wilson, e que não é uma lei de Deus, uma lei dos homens, elas também não são eternas. Vai chegar um determinado momento, elas são transitórias. Vai chegar um determinado momento que, querendo ou não, nós vamos ter que nos adequar a uma nova realidade. E essas desigualdades também dependem muito, às vezes, do merecimento de cada um. Sim, né? que... Existem, logicamente, aqueles que têm mais por caminhos tortuosos, mas tem aqueles que têm mais porque trabalharam para tal. Né? Então, conta muito o merecimento de cada um. Sim, a vontade, a determinação de querer atingir também esse patamar ideal em termos materiais, por que não? Faz parte das nossas necessidades, né? Sim, com certeza. Ele aqui, acho que complementa, se não me engano, aqui na questão 808, né? Sobre as desigualdades econômicas. Geralmente, as desigualdades sociais estão atreladas às econômicas, né? O econômico é que causa a diferença social. Exatamente. Né? Mas aí os Espíritos dizem o seguinte, Kardec pergunta, né? Que as diferenças não são só devido à diferença de faculdades, de aptidões, mas ele usa, os Espíritos tomam uma expressão bastante forte, né? Diz, e a velhacaria e o roubo. Na nossa realidade social hoje, política do Brasil, né, Gilberto? Tem tudo a ver, né? As igualdades hoje, no nosso país, existem em função disso, né, Wilson? Queiramos ou não. A roubalheira, o desvio de condutas, falcatruas, é claro que acaba gerando essa desigualdade, porque esse que consegue fazer esse desvio, ele está no poder, geralmente. Ele tem mais, então, situações favoráveis, como se isso fosse permitido, a ter essa riqueza através de atitudes condenáveis. Então, claro que tem. E aquele que não tem essa possibilidade, e mesmo que tivesse, não deveria ser feito, sofre as consequências disso. Aí cria-se um paradigma, tá? Porque cria uma coisa cultural, esse desvio de conduta. Porque se um faz, eu posso fazer. Então está na hora de quebrar isso também. É verdade. E aí depende, nós falamos aí no nosso programa, no tema livre, sobre a reforma íntima, de nós exemplificarmos, né, Gilberto? Exatamente. De nós darmos o nosso testemunho. Não importa o que o vizinho faz, se ele faz as coisas erradas. Nós temos que adotar por princípio de conduta aquilo que nós aprendemos que é o certo, moralmente falando. Deixar a revolta de lado, deixar esse sentimento exacerbado de lado, né? E para fechar aqui a questão 811, que eles falam que é impossível uma igualdade absoluta devido às diferenças dessas capacidades. Então, agora deixando de volta de novo o problema de imoralidades, mas de diferenças pessoais, o merecimento que você colocou, né? O merecimento e a capacidade de cada um, né? Então, se eu tenho esse... Não tem como por decreto não dizer tem. Todo mundo... O que está se tentando se fazer com bolsa disso, bolsa daquilo, subsídio disso, subsídio daquilo, isso não vai até um ponto, ele tem um limite, né? Ele não resolve totalmente perante a justiça divina, moralmente. Não resolve, além do que vai chegar num determinado momento, isso que não vai ter como o que fazer para que nós tenhamos alguns ganhos em função das riquezas. Elas são necessárias também. Né? Então tem que tomar cuidado com isso, com toda certeza. Bem, meus irmãos,
Nosso lar, quadro e também o nosso programa de hoje, Diálogo Espírita, fica por aqui. Nosso grande abraço, desejo de felicidades a todos neste ano que ainda está nos seus albores, né? Está se iniciando, que vocês possam ser muito bem-sucedidos, principalmente, meus irmãos, do ponto de vista espiritual. É isso, os tesouros que Jesus recomenda que nós vamos levar para o outro lado. O resto são ilusões que a gente vai acabar deixando tudo por aqui. Até a próxima. Até a próxima, amigos.